Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu assisto muitos canais no YouTube de livros, né? Muitos canais do BookTube, e eu percebi que todos eles tinham já feito algum vídeo falando sobre os seus livros favoritos, e eu percebi que eu nunca tinha feito um. Eu acho que é um vídeo meio básico, né? Quando eu tô pesquisando novos canais, eu gosto de saber o gosto literário daquela pessoa, pra eu saber se eu vou gostar dos vídeos, se a gente é parecido, se não. Então, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre 15 dos meus livros favoritos. Eu separei o vídeo em livros de não ficção, clássicos e ficção mais geral, e eu tô muito animada. Eu amo falar sobre os livros que eu gosto. Eu não vou dar detalhes muito extensos sobre os livros, né, dar sinopses assim, mas eu vou focar em falar por que aquele livro me marcou, porque esse livro é tão importante pra mim, e é isso. Então, vamos começar com livros de não ficção. O primeiro livro que eu separei aqui não é exatamente um livro de autoajuda, apesar de que quando eu peguei esse livro eu achei que fosse ser alguma coisa assim. É Devagar, do Carl Honoré. Honoré, eu não sei falar o nome dele, o sobrenome dele, mas esse livro foi uma história engraçada, assim, porque na cidade que eu morava antes de morar onde eu moro hoje, eu sempre frequentava uma biblioteca e essa biblioteca tinha uma seção de doação. Então você podia levar livros que você não queria mais e deixar lá, e podia pegar também livros que alguém tivesse deixado lá antes. E eu achei essa capa muito chamativa, né, assim, e eu achei interessante e peguei. E é incrível. Esse livro é um trabalho jornalístico desse jornalista, do Carl, e ele fala sobre a aceleração do mundo, né? Como a gente tá fazendo tudo mais rápido. E aí ele separa os capítulos em áreas, né, da vida em que a gente tá fazendo tudo rápido demais. Então ele fala sobre alimentação, sobre exercício, sobre relacionamentos, e sobre paternidade, enfim. E ele fala sobre pessoas no mundo que estão tentando mudar isso e fazer as coisas de uma forma mais devagar. É muito bom esse livro, é extremamente bem assim escrito e cheio de informações, então tem coisas muito densas às vezes, mas não é algo assim, frases de efeito jogadas. É realmente algo que ele pesquisou muito, ele foi atrás e ele viajou e ele entrevistou pessoas, então é demais esse livro. E ele foi escrito assim no começo dos anos 2000, então eu acho que o Carl não faz ideia do quanto essa aceleração, assim, ia piorar, né? Porque hoje acho que a gente tá muito pior nesse sentido. E é um livro que tá até marcado, porque eu sempre volto pra ler algum pedacinho, porque realmente é muito bom. E eu acho que várias coisas eu tento mudar na minha vida porque eu li esse livro e eu fico lembrando é, de coisas que a gente pode fazer pra viver de forma mais desacelerada. E eu recomendo demais. Obviamente, todos os livros que eu tô falando aqui eu recomendo, né, gente? Porque são os meus livros favoritos. Outro livro de não ficção, na verdade, é um pouco ficção esse livro, mas não é exatamente. É Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse livro, eu enxergo a minha vida como antes e depois desse livro. É incrível. O C.S. Lewis faz um trabalho de fazer cartas fictícias entre um demônio muito experiente e um demônio aprendiz, ensinando para esse demônio aprendiz como tentar os seres humanos. E é muito legal porque algumas coisas que ele ensina pra esse demônio, eu fiquei pensando assim, gente, eu faço essas coisas, eu não sabia, tipo, eu tô passando por isso, eu tô sendo vítima dessas coisas e eu não sabia, eu não tava percebendo que isso tava me atrapalhando a conviver com as pessoas, que isso tava, sei lá, no fundo da minha mente, me atrapalhando a viver, me atrapalhando a me enxergar da forma como Deus me enxerga e tratar as pessoas ao meu redor como Deus gostaria que eu tratasse. Então, é um livro, assim, muito engraçado, né? Porque é uma paródia, é uma coisa bem paródica, assim, de você ter um diabo ensinando algo pra outro, como se fosse algo super incrível, né? Que ele tá ensinando. E são 31 cartas, então é bem interessante, assim, pra ler uma por dia. Foi assim que eu li, pelo menos. E eu lembro desse livro constantemente, tem várias coisas que às vezes eu faço ou vejo alguém fazendo e eu falo, nossa, o Lewis falou disso lá em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E é um livro que eu sempre compro pra dar de presente pras pessoas, porque eu acho que é maravilhoso e vale muito a pena. Eu sei que eu roubei aqui, porque não é exatamente não ficção, mas assim, entendo esse livro como um livro de teologia com um toque fictício, mas
É isso, eu acho que é muito real. Outros dois livros de não ficção são memoirs, livros de memórias, autobiografias, biografias que eu li. O primeiro foi Diana, Her Own Words, nas suas próprias palavras, eu acho que em português, do Andrew Morton. O Andrew Morton era um amigo pessoal da princesa Diana e ele fez esse livro contando a história da vida dela e colocando algumas transcrições de fitas que ele tinha gravado, de conversas que ele teve com ela. E é maravilhoso, assim, eu sei que ela é uma figura extremamente adorada e todo mundo gosta muito dela, mas lendo esse livro eu percebi que muitas das coisas que a gente acha dela, ela não gostava e ela não queria que as pessoas achassem. Por exemplo, ela virou um ícone fashion e ela tinha pavor disso, ela não queria ser conhecida por isso. E, enfim, eu achei maravilhoso, é um livro que ficou comigo, assim, fortíssimo. E o trabalho, né, desse Andrew, do amigo dela, de colocar as coisas que ela queria ter tido tempo de falar, sabe? Eu achei que ele fez mais do que um bom trabalho, ele honrou a vida dela, de certa forma. E é incrível, gente. Leiam. E tem um documentário inspirado nesse livro também, que também é muito bom. O último livro de não ficção que eu recomendo é Becoming, Minha História, da Michelle Obama. Esse livro, assim, né, tava super em alta na época que saiu e eu fiquei muito interessada. E foi uma das melhores memoirs, biografias que eu já li. A Michelle escreve extremamente bem, muito bem mesmo. E a história da vida dela é impressionante. Ela conta desde a infância e é muito legal, assim, ver como ela se tornou a pessoa que ela é, nunca perdendo a essência, sabe? Ela tá sempre em contato com as origens dela, com as raízes. E é incrível, gente. Ela conta até mais ou menos ali 2016, 17, ainda tá contando a história dela e é incrível. Tem várias fotos também. E se você puder ouvir o audiolivro, é muito bom. Ela mesma narra. Eu coloquei ele aqui também na lista porque foi, acho que uma das minhas primeiras experiências lendo autobiografias, memoirs, e não poderia ter sido melhor. O primeiro, eu acho que talvez seja o meu favorito, é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro é contado pela perspectiva de uma criança, a Scout, e ela tá contando ali a realidade de uma pequena cidade nos Estados Unidos nos anos 30, eu acho. E o que acontece é que o pai da Scout é um advogado e ele vai defender um homem negro. E isso é muito mal visto na época, né? Então todo mundo passa a tratar mal o pai dela e ela e o irmão, consequentemente. Mas, como tudo é contado da perspectiva dela, que é uma criança, e ali ela conta muito também as aventuras, as brincadeiras dela com o irmão e com os amigos, é um tom muito leve e eu acho muito linda a forma como ela descreve, ela enxerga o pai, como ela vê que o pai dela tá fazendo algo bom e não algo ruim, como todo mundo acha que ele tá fazendo. É uma reflexão, assim, muito forte também sobre o racismo, né, nos Estados Unidos, nessa época de segregação e sobre como é sempre mais fácil, né, para as pessoas colocar a culpa no homem negro que tá ali só existindo. E, enfim, é incrível esse livro, a escrita é muito boa, foi assim, minha primeira experiência, eu acho, com um clássico de verdade. E eu li, assim, num dia inteiro e fui até de madrugada. E foi um mundo que se abriu pra mim, porque eu falei, nossa, eu consigo ler livros clássicos, não é algo assim impossível e também não é algo desagradável. Então esse livro não apenas foi incrível, como também abriu essa parte assim da minha vida de leitura. Outro livro que fez a mesma coisa é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu acho que assim, esse livro dispensa explicações, né? E eu gostaria de falar que, assim, eu sei que a história mais famosa é a história dos irmãos Pevensey, né, que viraram os filmes, mas as outras crônicas também são incríveis, inclusive a minha preferida é O Cavalo e Seu Menino, que não é uma que virou filme, mas todas as histórias, né, obviamente estão conectadas nesse universo de Nárnia, e é lindo, é uma escrita muito apaixonante e fantástica, e a descrição é muito intensa, então você consegue realmente imaginar tudo que tá acontecendo. E algumas cenas, assim, ficaram comigo. A cena em que o Aslan tá criando Nárnia é muito lindo. E essa edição aqui é ilustrada, não foi ela que eu tinha uma outra edição mais simplesinha, mas a gente teve que comprar essa, porque é o tipo de coisa que você vai ter pra sempre, e que seus filhos vão ler e vão achar lindo.
E é incrível, gente. Eu acho que não preciso falar muita coisa. Outro clássico que é meu favorito é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse livro, ele é muito assustador, assim, no começo. Eu achei que eu não ia dar conta de ler, porque tem muitas partes em latim e etc. Mas se tornou, assim, um favorito, obviamente. Aqui a gente acompanha o Guilherme de Baskerville. É obviamente uma paródia, assim, de Sherlock Holmes. Ele é um frade, um bispo, eu não sei exatamente o que ele é. Enfim, acontecem alguns crimes nessa abadia e ele, junto com o Adso, que é o seu fiel escudeiro, tenta desvendar esses crimes. Mas é muito mais do que isso. Eu não sei se você sabe, mas o Humberto Eco também é um estudioso de linguística, de semiótica, de literatura no geral. E ele fala muito sobre essas coisas que ele estuda aqui, sem exatamente soar científico, assim. Ele joga algumas coisas e no final eu acho que esse livro é sobre livros, é sobre o poder das palavras, é sobre o valor dos livros como objetos. E me marcou muito, como estudante também pra mim foi muito importante, porque é um livro que eu li, assim, ali no começo da pandemia e eu tava sentindo muita falta de estudar, e ele foi um estudo pra mim, assim, eu fui muito fundo nele e é maravilhoso. Quando as pessoas me perguntam qual livro que eu acho que é, assim, o meu favorito, geralmente eu respondo esse. Então, esse vídeo não tá em ordem, assim, mas se vocês quiserem sair dele com alguma conclusão de qual é o meu livro favorito. O último clássico é Jane Eyre. Foi uma surpresa esse livro, eu tava lendo pra minha pesquisa, né, na faculdade, e foi se tornando um favorito. Quando eu lembro de Jane Eyre, me vem, assim, uma vibe, assim, primavera, uma coisa bem florida e clara, assim. É um livro que me deixou muito alegre. É um romance de formação sobre a Jane, uma órfã que vai contando ali pra gente seu caminho na vida, né? E tem a questão do romance, mas assim, eu acho que é muito secundária. A escrita é maravilhosa, a gente acompanha tudo, né, da perspectiva da Jane. E esse foi um livro que eu não queria que acabasse. E eu li nessa edição, mas eu comprei depois uma outra, que é muito linda, que é essa daqui, do Clube de Literatura Clássica. E eu acho que é um livro que eu também quero ter, assim, edições diferentes e colecionar. E é um livro que eu tenho certeza que eu vou reler. E. Bom, agora falando de livros de ficção geral, o primeiro livro que eu escolhi foi o livro que me fez gostar de ler. É um livro que assim, eu tive medo às vezes de reler, porque eu pensei, será que a minha memória desse livro é melhor do que ele? Mas eu reli há pouco tempo e continua sendo pra mim o que sempre foi, que é Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta. Eu peguei o número um aqui pra representar todos, um, dois, três, quatro, porque foi, assim, o livro que marcou a minha vida, né? Esse livro é sobre a Fanny, uma garota de Belo Horizonte, que tem o sonho de se tornar cineasta. E basicamente é a vida dela ali até mais ou menos depois da faculdade, né? Quando ela consegue alcançar esse sonho. E é sobre o romance também que ela desenvolve com o melhor amigo dela, o Léo. É uma história assim que eu acho que quem é mais ou menos da minha idade e gostava de ler desde criança, pré-adolescente, com certeza leu ou com certeza conhece. E é um livro que eu tenho certeza que fez a mesma coisa com muitas pessoas, que fez muitas pessoas gostarem de ler. Então, eu acho que muita gente deve muito a esse livro. E eu conheci a Paula Pimenta há pouco tempo, né? Eu vou deixar aqui o vídeo que eu conto mais sobre isso. E é assim um livro que tem muito valor emocional pra mim, mas que também é muito bom e eu acho que é uma leitura excelente pra quem tá começando e quem tá gostando ali de ler, né, mais novo. Mas eu acho que muita gente, assim como eu, relê e continua amando, porque é demais. O próximo livro que eu escolhi é A Estrela Mais Brilhante do Céu, da Marianne Keyes. A Marianne Keyes é uma das minhas autoras preferidas, né? Eu poderia citar vários livros dela aqui, mas A Estrela Mais Brilhante do Céu é provavelmente, assim, o livro mais diferente dela. É um livro que você não sabe quem é o narrador até o final da história. E esse narrador, ele tá contando a vida das pessoas, das famílias que moram num prédio. E a gente vai tentando descobrir qual é a conexão dessas pessoas entre si e quem é esse narrador.
misterioso. E a gente vai vendo ali romances, confusões, histórias mesmo daquelas pessoas. Tem também, né, assim, um enredo geral permeando ali, mas as histórias individuais também são muito interessantes. E eu acho que eu coloquei esse livro aqui porque a forma como o final foi amarrado e eu não consegui fazer palpites enquanto eu tava lendo sobre o que ia acontecer no final. E foi assim, acho que minha primeira experiência de ler um livro que me surpreendeu, que teve assim um plot twist. E depois disso eu comecei a ler mais e mais Marian Keyes e assim, ela é incrível, ela é uma autora super engraçada e ácida assim na escrita, e eu recomendo muito se você gosta de romance e comédia romântica. Também separei aqui Os Números do Amor, da Helen Hoang. Eu poderia falar da trilogia, né? Mas esse aqui é o meu preferido, porque a Helen Hoang é uma autora autista e ela escreve personagens protagonistas autistas. E eu acho que isso é uma coisa que eu nunca tinha lido antes e que quando eu lia, eu achava que a representação, assim, era muito estereotipada e muito irreal, né? Do que uma pessoa... Na verdade, assim, né? Nem uma pessoa autista, porque é um espectro e tem pessoas de todos os tipos. E aqui a gente acompanha a Estela. Ela tá ali no espectro, né, de Asperger, e ela é super inteligente, ela é econometrista, e assim, ela é uma pessoa extremamente metódica, e a família dela tá preocupada porque ela ainda não teve um relacionamento. Então ela contrata um acompanhante para ensinar ela como se relacionar com os homens e, obviamente, ela se apaixona por ele e ele se apaixona por ela. E é incrível ler esse livro em um dia e a escrita da Helen Wang é muito envolvente, assim, você não quer largar. E eu amei esse casal, assim, é um dos meus casais preferidos de ficção. E eu recomendo muito, muito, muito esse livro e todos os outros também da trilogia, que também seguem a vida do Michael, que é o acompanhante aqui. E a gente também tem muitas reflexões sobre imigrantes, né? A Helen Huang tem a família vietnamita, então a gente tem muito dessa história também, dessas pessoas, e é incrível. Outro livro que eu não podia deixar de falar aqui é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid é a minha autora preferida, e aqui a gente acompanha a Evelyn Hugo, uma celebridade, assim, uma grande, talvez a maior atriz dos anos 50, assim, de Hollywood. Mas ela é uma figura enigmática, né? Ela nunca falou sobre a sua vida, e aqui ela vai finalmente, já ali no alto dos seus 70 e tantos anos, conceder uma entrevista e contar sobre a vida dela e sobre, talvez, o ponto mais interessante que as pessoas acham é que ela foi casada 7 vezes, né? E aqui a gente tem, assim, tantos pontos que eu poderia falar que são meus preferidos, mas eu acho que, assim, o consenso das pessoas é que a Evelyn, enquanto protagonista, é incrível. Assim, a gente acompanha ali tudo que ela fez pra chegar onde ela chegou. A nossa curiosidade também de saber o que tem de especial nessa jornalista que a Evelyn resolve revelar a sua vida pra ela e como as duas vão... a gente vai descobrindo a conexão das duas ao longo do livro. Esse com certeza é o melhor livro da Taylor Jenkins Reid, mas eu também queria fazer uma menção honrosa a Em Outra Vida Talvez, dela também, e que eu também recomendo muito. Então, se você quiser começar a ler Taylor Jenkins Reid, eu recomendo um dos dois. Outro livro de ficção que é um favorito é Véspera, da Carla Madeira. Carla Madeira é uma autora mineira que eu descobri esse ano. E esse livro aqui eu não sei nem explicar. Ela conta a história de dois irmãos gêmeos que receberam o nome de Caim e Abel, de seu pai. E esses meninos, eles meio que foram criados como a mesma pessoa, porque a mãe não queria colocar sobre um dos dois o peso de ser o Caim. Então eles são criados como dois Abels, basicamente. Mas chega um momento em que eles vão pra escola e aí eles têm que usar o nome de batismo e eles sofrem uma ruptura, porque um deles se torna Caim, outro se torna Abel, e eles vão reparando as diferenças entre eles vão, assim, se separando mesmo, e se tornando indivíduos. A escrita da Carla Madeira é maravilhosa, é, assim, talvez uma das melhores que eu já tenha lido na minha vida. Ela te envolve de um jeito e ela usa, assim, metáforas e ela constrói, assim, a linguagem do livro de um jeito muito cru e muito belo, assim, ela não tem medo de palavras pesadas. A construção dos personagens, assim, da família deles, dos pais, das pessoas da escola, é incrível. Eu recomendo demais também que vocês leiam Tudo é Rio, que é outro livro dela. Mas esse aqui
Foi o melhor. Outro livro que eu também falei demais dele aqui no canal ultimamente é Leitura de Verão, da Emily Henry. Meu romance preferido, provavelmente. A gente acompanha a vida de dois escritores, January e Gus. Eles escrevem gêneros diferentes. A January escreve romance e o Gus escreve ficção. E eles estão ali passando por um momento de bloqueio, né? Bloqueio criativo. E decidem trocar. Então, um vai escrever o livro do outro. Mas a gente tem muitas outras coisas na narrativa, né? A gente tem questões familiares, questões de traumas mesmo, de infância, e é tudo assim, num cenário de praia, de uma cidadezinha pequena, extremamente encantadora, assim. A ambientação do livro é extremamente encantadora. E eu amei o desenvolvimento do casal, assim, ele é super orgânico, eles não ficam juntos do nada, eles têm resistências, e essas resistências não são só jogadas ali pra causar atrito, eles realmente têm motivos pra terem medo, né, de relacionamentos. Enfim, é maravilhoso, a escrita também é muito excelente e engraçada, e eu recomendo. O último livro, gente, que eu escolhi pra falar é Hamnet, da Maggie O'Farrell. A Maggie O'Farrell é uma pessoa que tem, assim, ela é encantada e deslumbrada com a figura do Shakespeare e com o fato de que a gente não sabe muito sobre a vida dele, a vida da família e etc. E aqui ela decide escrever um livro ficcional sobre como ela imagina que era a vida dele, a vida da esposa, a vida dos filhos. E o nome do livro é Hamnet, porque é o nome de um dos filhos do Shakespeare, né? E esse menino morreu muito novo, e ela vai contar ali como ela imagina que os eventos se sucederam, assim, desde o momento que ele encontrou a esposa e se apaixonou por ela, o nascimento dos filhos, o começo da carreira dele, enfim. Algo muito legal é que a gente não tem, em momento nenhum, o nome Shakespeare sendo citado. Então, assim, realmente o foco não é ele, o foco é a família. E é incrível, a escrita é poética, é maravilhosa, faz super jus a ser um livro sobre a família do Shakespeare. Algo muito interessante nesse livro é a simbologia das mãos, então a descrição de mãos, assim, é uma coisa linda e, assim, esse livro foi maravilhoso. Ele é um livro que é um pouco lento, a leitura, mas vale a pena demais persistir porque é perfeito, é maravilhoso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostam de algum deles também. E comenta aqui, eu quero que vocês comentem qual é o seu livro preferido e por quê. Muito obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo.